paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Neste vídeo desejo lhes falar sobre Noé e o ecumenismo antediluviano. E eu vou tomar como base Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, você percebe que estava multiplicando na terra os homens estavam se multiplicando, e nasceram então desses homens as suas filhas. E vendo os filhos, no versículo 2, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então, olha só, novamente a inspiração, o desejo do homem veio pela visão. O homem é tentado pela visão. E como aconteceu lá no Jardim do Éden, a mulher viu a árvore do conhecimento do bem e do mal e desejou no seu coração, que era agradável, e desejou no seu coração. Aqui a tentação estava unindo, atraindo os filhos de Deus, que eram descendentes da semente da mulher, estava atraindo as filhas dos homens que eram formosas, vendo, visão, né? Aparência, exterior. E o que eles fizeram então? Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então eles tomaram uma decisão de casar-se com essas mulheres, não segundo a revelação de Deus, que a semente da mulher não deveria se misturar com a semente da serpente. Mas eles desejaram e então tomaram para si essas mulheres, e entre todas aquelas que lhe agradaram. E Deus então se entristeceu muito. Deus disse que ia retirar o Espírito Santo da terra, dos homens, porque eles eram maus, eram carnais, e os seus dias iam ser de 120 anos. Esse é o versículo 3. E também dizia assim que nessa época naquele tempo havia gigantes, homens altos, aparentes, homens parecidos com Saul. Havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, no relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, geraram o quê? Filhos, e esses filhos foram homens valentes, homens que tomavam atitudes severas, sem direção de Deus, por força, por violência. Eles eram varões de renome, famosos, conhecidos pela sua violência. E essa na antiguidade. Então, o que Deus fez? Viu Deus. Agora Deus está olhando com o seu olhar aquela situação. De cima. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus viu que todos haviam pecado, todos eram maus, né? Havia um mau desígnio nos seus corações. E então no versículo 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração, porque Deus tinha feito o homem para ter comunhão com ele e para também administrar a terra. Não um homem ser valente, um homem dominar outro ser humano, mas para administrar segundo o dom de cada um.
Então isso pesou-lhe no coração. Deus se arrependeu. E ele então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus então falou isto. Mas falou para quem? Deus revela os seus segredos aos seus profetas, aqueles que têm intimidade com ele. Com quem Deus falou que tinha se arrependido de fazer o homem, que ia destruir tudo? Deus falou com Noé. Noé, então, tinha comunhão com Deus, tinha acesso ao coração de Deus, e então Noé ouviu estas palavras do seu coração, e diz assim, uma palavra, porém é uma conjunção adversativa, que transmite uma ideia contrária da anterior. Então, todos haviam se corrompido, todos estavam destinados a ser mortos, destruídos a face da terra, os animais, tudo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, agora existia um homem que achou graça diante do Senhor. Senhor, em outras palavras, não, eu sei que o Senhor é gracioso. Graça é um favor que Deus faz a nós sem nós merecermos. Eu não mereço, nós não merecemos. O Senhor está certo, mas eu acho graça diante do Senhor. O Senhor prometeu que a semente da mulher viria este mundo e esmagar a semente da serpente. Não deixe destruir a sua semente, semente da mulher. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor, então, deu-lhe da sua graça. Falou a ele: olha, Noé, vamos estar trabalhando juntos, então, para preservar a semente da mulher, para que se cumpra o que eu disse. E então Noé, que era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos, Noé que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e ele então tinha a sua esposa, os 3 filhos e as noras que serviam ao Senhor, que não pertenciam ao ecumenismo antediluviano. E não se misturou com os outros ídolos, com os outros deuses, nem com esses homens que eram valentes, provavelmente eram famosos, né, de renome, provavelmente eram ídolos daquela época, né? Ele não se misturou, e ele então achou graça diante do Senhor. E o Senhor falou com ele, falou com Noé, e Noé então e disse assim: ó, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança. A aliança daquelas pessoas do ecumenismo antediluviano era a aliança entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Essa aliança, a aliança do casamento. E ali gerou então homens violentos, homens realmente de renome, homens de aparência. E agora acontece o seguinte: é Deus que fala com Noé. Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. Versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na casa, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres do teu filho, de tudo que vive, de toda a carne, e assim por diante. Então Noé, Deus fez uma aliança com Noé, para que ele, a sua esposa, seus filhos e suas noras fossem salvos, porque Deus queria destruir toda a terra. E Deus então deu a direção, e ele durante 120 anos, ele então construía a arca, pregava construindo a arca, e pregava também falando sobre o dilúvio, e aqueles homens já estavam dominados
pelo ecumenismo, pela junção entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Ali juntou no casamento os filhos de Deus, se uniu com as filhas dos homens, por aparência, e gerou então que homens violentos que queriam se autodestruir. Se não fosse o dilúvio, os homens se autodestruíam. E então Deus faz agora aliança com Noé e dá estratégias, direção, orientação para que ele faça a arca das medidas. E ele então faz isto. Faz de acordo com aquilo que o Senhor o orientou. E ele então salva ele e toda a sua família e todos os animais também com esta arca. Então, quem é esta arca de salvação hoje? É o Senhor Jesus. Se você entrar nesta arca, você é salvo. Você é salvo de todas as coisas ruins que acontecem, relacionado com o pecado, relacionado com a desgraça do pecado, que o salário do pecado é a morte. E você é salvo para estar glorificando a Deus. Então, é isto que é Jesus. É só Jesus que te salva. Não existe nenhum outro caminho. É só pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Naquele momento que Noé achou graça diante de Deus, ele percebeu, quis dizer assim, Senhor, eu não sou nada, não posso, o Senhor tem razão, mas o Senhor é cheio de graça e o Senhor pode preservar a humanidade através da minha vida, pode contar comigo. E ele então continuou mantendo-se separado daquele movimento ecumênico, onde cada um adorava os seus deuses, os seus ídolos, e havia aquela mistura tremenda. E ele, em comunhão com Deus, construiu aquela arca, foi salvo ele e toda a sua família. Então, prefira estar em comunhão com Deus, mesmo que sejam você e outras pessoas caminho estreito, mas conduz essa salvação, do que você estar no meio da multidão e ser destruído, ser autodestruído entre si, vivendo numa competição, não numa cooperação. Então, entre Noé e a sua família havia cooperação, de estar, Deus falou isto, vamos então cada um fazer a sua parte e vamos construir a arca. Assim também nós construímos a arca é a igreja, a arca é o Senhor Jesus. Estando em Cristo, você está na igreja. Estando na igreja de Cristo Jesus, você está em Cristo, porque Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Em comunhão uns com os outros, com os membros e com o Senhor Jesus. Então fica aqui. Prefira estar em comunhão com Deus, ouvindo a sua voz, do que deixar-se se envolver com a multidão, em que mantém-se uma aliança entre si, mas essa aliança gera violência, gera pessoas famosas, mas você foi chamado para que o Senhor Jesus seja famoso, seja conhecido, seja exaltado, seja glorificado na sua vida e na vida da sua família, como aconteceu com Noé e a sua família. Em nome de Jesus.